Você já se perguntou por que as escolas ensinam tão pouco, se é que ensinam algo, sobre a primeira civilização mais avançada do mundo? Especialmente quando ela nos apresenta coisas que ainda usamos hoje. Por que o mistério sobre a Suméria, que ficava na Mesopotâmia, onde atualmente é o Iraque? Afinal, aqui está apenas um pouco do que eles nos deixaram. O calendário atual, baseado nos ciclos lunares, o sistema de contagem 6020 usado na geometria na contagem do tempo, a roda, o arado, sistemas de irrigação como diques e canais, barcos à vela. Eles até falavam a primeira língua conhecida e, mais importante, deixaram a evidência do primeiro registro escrito. Isso é muita contribuição inteligente para a humanidade. Então, por que não falamos mais desta civilização claramente avançada e influente? Bem, ligue os pontos e você verá por que essa omissão pode ser deliberada. Os sumérios eram precisos ao criarem muitos sistemas avançados. Contudo, nós descartamos sua história da humanidade como mera mitologia. E por que assim? Bem, se dessemos à sua história escrita a mesma credibilidade que demos às suas invenções, estaríamos ensinando uma versão muito diferente sobre nossas origens. E estaríamos pensando muito mais no que nosso futuro pode estar nos reservando. Que os arqueólogos continuem a debater a história e a evolução do homem. Se recorrermos à fonte, eis o que a primeira civilização a registrar a história tem a nos dizer sobre nosso passado. Em 1849, um arqueólogo inglês descobriu 14 tabuinhas na Suméria. Hoje, estes são os escritos mais antigos conhecidos, e eles datam de 2400 anos antes de Cristo. Ao passo que a história neles aborda muito do que outros escritos antigos dizem, eles jogam uma luz totalmente nova sobre outros textos secretos antigos. Veja bem, ao passo que eles falam de um pai de todas as causas ou algum tipo de derradeiro ser supremo, as tabuinhas dizem que os criadores em Gênesis, o Jardim do Éden, Adão e Eva, eram nossos deuses politeístas, seres de outros mundos, ou, com todas as letras, alienígenas. As duas primeiras tabuinhas inteiras nos explicam quem eles eram e de onde vieram. A terceira nos narra os 6 dias da criação, ou a colonização da Terra. Mais adiante, eles explicam como a raça humana foi geneticamente manipulada por esses seres, que não evoluiu aleatoriamente. Até mesmo a tecnologia que os sumérios nos deixou veio desses seres. Ficou interessado em saber mais do que os sumérios têm a dizer sobre nossa história? Aqui vão narrativas extraídas das 14 tabuinhas e seus paralelos em outras fontes antigas. De acordo com as tabuinhas sumérias, há 445 mil anos atrás, os deuses criadores, como eles os chamavam, vieram para a Terra. Os únicos habitantes da Terra eram animais selvagens não domesticados e os ancestrais primitivos do homem. Esses seres foram chamados de Anunnaki, que significa aqueles que do céu para a Terra desceram. Os Anunnaki orbitavam um distante planeta em órbita chamado Nibiru, que só entra em nosso sistema solar a cada 3.600 anos. Eles descreveram Nibiru como tendo muitas vezes o diâmetro da Terra e com abundância de óxido férrico, fazendo com que seus rios e lagos sejam avermelhados. Uma observação sobre Nibiru. De acordo com as tabuinhas, a atmosfera de Nibiru começou a se deteriorar e se tornar hostil à vida. A fim de restaurá-la, os Anunnaki precisavam de um elemento importante para sua atmosfera: o ouro. Um fato interessante. Há provas de que as nanopartículas de ouro podem ser usadas para reparar nossa camada de ozônio. Elas repelem a radiação, o que explica por que a NASA usa lâminas de ouro em suas estações espaciais. Enquanto a NASA está atualmente ciente de 8 planetas oficiais no nosso sistema solar, tem havido muita especulação sobre a órbita irregular de 2 planetas, que aponta para uma provável atração gravitacional de uma massa muito grande, que ainda deve ser descoberta. A detecção dessa massa remonta a décadas,
Mas em outubro de 2017, a NASA publicou um artigo chamado A Superterra que Voltou para o Jantar, dizendo: há agora 5 linhas observacionais de evidência apontando para a existência de um nono planeta. Se você simplesmente ignorasse esta informação e imaginasse que o nono planeta não existe, apenas geraria mais problemas do que soluções. Há um claro potencial de outro planeta ainda a ser descoberto em nosso sistema solar. Quando os Anunnaki chegaram, eles podiam viver vidas que duravam centenas de milhares de anos. Eles construíram uma colônia de mineração chamada Eridu, Estação Terrena 1, no Golfo Pérsico, sob o comando do líder Enki. As tabuinhas informam: quando a realeza desceu do céu, foi em Eridu. Esses visitantes não estavam sozinhos. Trouxeram outra raça com eles. Eram os Igigi, e trabalhavam como seus escravos. Os Igigi eram considerados inferiores, serviam os Anunnaki minerando ouro. Ao passo que as civilizações cresciam, eles suportaram um trabalho exorbitante. E essas histórias estão em harmonia com tabuinhas babilônicas do século XVIII a.C. Quando os deuses antropomórficos suportaram o labor, carregaram o peso, a carga dos deuses foi excessiva, o trabalho doloroso, a aflição excessiva. Os grandes Anunnaki fizeram com que os Igigi executassem o trabalho penoso. Após muitos séculos, os Igigi se rebelaram, acreditando que poderiam subjugar seus mestres opressores. Sua derrota quase eliminou totalmente sua raça, deixando os Anunnaki sem mão de obra. Incapaz de substituir os Igigi, o governante de Nibiru, Anu, mandou que seu filho Enki projetasse geneticamente uma nova raça escrava, inteligente o bastante para executar trabalhos complexos, mas subserviente aos Anunnaki. Seus experimentos são narrados com detalhes em Atrahasis. Muitas criaturas singulares foram criadas, Enki finalmente alcançou seu objetivo. O resultado? Um híbrido genético entre os homens das cavernas Homo erectus e os próprios Anunnaki. A este híbrido chamamos de Homo sapiens. As tabuinhas chamaram o primeiro homem de Adamo. Em hebraico, Adão significa homem. Os Anunnaki colocaram os Homo sapiens para trabalhar em outro lugar na Mesopotâmia. A palavra semítica avod, adorar, significa literalmente trabalhar para. Portanto, o homem primitivo não tinha outra escolha a não ser trabalhar para seus deuses. De acordo com pictogramas e textos, esses Anunnaki, que sabemos que viviam por séculos, eram gigantes comparados com os Homo sapiens. Como seu principal objetivo na vida era servir os Anunnaki, os Homo sapiens eram em troca educados com habilidades sociais, assuntos acadêmicos e tecnologia. Isso está muito claro nas tabuinhas. Os novos escravos humanos eram estéreis, mas ao passo que a demanda por mão de obra crescia, eles foram reprojetados para que pudessem se reproduzir, e isso mais tarde levou a uma superpopulação. Mais tarde, muitos humanos foram banidos da segurança de suas cidades, dando origem à história do Jardim do Éden e do banimento do paraíso, para que procriassem. Ao passo que os humanos evoluíram e se tornaram mais inteligentes, alguns líderes Anunnaki copularam com esses humanos, e os descendentes dessas uniões proibidas entre raças foram chamados de os Nefilins, ou os gigantes de outrora. As tabuinhas dizem que essas práticas enfureceram Enlil, o líder Anunnaki daquela época, e também irmão de Enki. Enlil queria se certificar de que nenhum humano jamais ascendesse ao poder e potencialmente reinasse sobre Nibiru. Naturalmente, o cruzamento aumentou esse risco, mas isso estava além de seu controle. A população humana foi crescendo durante os próximos milênios.
tudo para se deparar com o plano de controle de natalidade que a natureza lhes reservava. Durante um de seus ciclos de 3.600 anos, a órbita de Nibiru criou grande perturbação no Sol e na Terra. Nibiru também é chamado de O Destruidor, em Cobrin, que é o antigo evangelho encontrado na Escócia e que foi omitido dos textos bíblicos, assim como os rolos do Mar Morto foram. Lemos: os homens se esqueceram dos dias do Destruidor. Apenas os sábios sabem onde ele foi e que ele retornará no tempo designado. O Destruidor, sua cor, brilho, ferozmente agressivo e mutante, com uma aparência instável, um terrivelmente feroz corpo flamejante. Embora afirmem que Nibiru geralmente passa sem causar dano, as tabuinhas descrevem um evento cataclísmico que aconteceu quando Nibiru se aproximou da Terra. Elas dizem: primeiro manchas escuras apareceram na superfície do Sol, o campo magnético da Terra se enfraqueceu, a temperatura se elevou, as calotas de gelo se derreteram. Esse evento nós chamamos de dilúvio, ou a grande inundação. Também lemos: por dias antes do dia do dilúvio, a terra ribombava, gemia como que com dor. Por noites antes que a calamidade rompesse nos céus, Nibiru, como uma estrela incandescente, foi visto. De acordo com as tabuinhas, Enlil viu o desastre iminente como uma oportunidade de livrar o planeta dos humanos que ele julgava indignos. Ele retornou para Nibiru, mas muitos Anunnaki, ao contrário, escolheram ficar, testemunhando a inundação e a destruição do planeta de seus barcos celestiais que circulavam a Terra. Lemos: então houve trevas em plena luz do dia, e à noite a lua, como que por um monstro, foi engolida. A terra começou a estremecer por uma força antes desconhecida. Ela foi agitada. No brilho da alvorada, uma nuvem negra surgiu no horizonte. A luz da manhã se tornou trevas. Então estrondeia o som de um trovão rolante, e relâmpagos atingiram os céus. Naquele dia, naquele inesquecível dia, o dilúvio, com um bramido, começou. Nesse ponto, as grandes camadas de gelo do Polo Sul se colidiram e caíram no oceano. Isto teria criado tsunamis por toda a parte, em direção ao norte, às minas de ouro, no sudeste da África. O maremoto seguiu ao norte, até que alcançou e submergiu a cidade do Éden, a primeira colônia Anunnaki na Terra, agora localizada e submersa em algum lugar do Golfo Pérsico. Testemunhando o cataclismo, Enki, que havia sentido compaixão por suas criaturas, instruiu a seus escolhidos a construírem barcos. Entre esses poucos humanos estava Ziusudra, que conhecemos como Noé, e sua família. Iniciou-se uma grande tempestade com chuvas pesadas. O maremoto continuou varrendo a terra por 7 dias, até que finalmente cessou. Mas as chuvas pesadas continuaram por mais 40 dias e noites. A história do dilúvio está registrada em quase todas as civilizações da Terra. Amostras de gelo da Groenlândia e da Antártica ilustram que, na última era glacial, os níveis dos oceanos eram 130 metros mais baixos do que hoje. E, mais importante, há uma indicação clara de um aumento rápido do mar. Depois do dilúvio, a reconstrução de um novo porto espacial começou. O texto descreve como os Anunnaki fizeram suas construções de acordo com a posição das estrelas. Lemos: que o coração das planícies os céus reflita. Uma vez que Enki concordou com isso, Enlil, dos longínquos céus, entrou em ação. De fato, desconfia-se que as pirâmides sejam muito mais velhas do que pensava-se originalmente, e que muitos outros monumentos antigos estejam de fato alinhados com as estrelas. Quando os Anunnaki finalmente deixaram a Terra, sua influência alcançou cada canto do mundo: Mesopotâmia, Índia, América do Sul.
Antes de partirem, eles presentearam a humanidade com a civilização suméria, que foi inexplicavelmente avançada para seu tempo, tendo feito um tipo de aparição repentina como uma cultura madura e altamente organizada que surgiu do nada. Os Anunnaki ensinaram aos sumérios um modo de vida e estabeleceu monarcas. Aqui é uma coisa interessante. Os reis agiriam como seus emissários na terra e regeriam o povo de acordo com antigos princípios. Sem o conhecimento do homem, linhagens reais foram geneticamente manipuladas pelos Anunnaki. Isso, por sua vez, explicaria a forte aversão que a nobreza tem da procriação entre classes. Algumas pessoas especulam que os Anunnaki têm conseguido controlar a Terra através desta linhagem nobre e seleta, por séculos, milênios. Outros especulam, como dizem as tabuinhas, que Nibiru pode se aproximar mais uma vez de nosso planeta, e então os Anunnaki retornarão e restaurarão domínio sobre a raça escrava que criaram. Isso explicaria o sigilo em torno do registro da história dos Sumérios. De qualquer forma, 3.600 anos abrange um novo ciclo. E agora que você sabe o que os antigos revelaram sobre nosso passado, talvez você gostaria de decidir.